falando da finalidade do tratamento primário. Então, qual que é a finalidade desse tratamento primário? É remover esses sólidos sedimentáveis, permitindo que os esgotos eles possam ser submetidos lá no tratamento secundário, onde vai ter a remoção dessa matéria orgânica em relação aos sólidos dissolvidos. Então, quando a gente está aqui no tratamento primário, a gente vai ter uma eficiência de remoção desses sólidos em suspensão. Então, SST, sólidos em suspensão. E o DBO, a gente vai ver daqui a pouco, é uma demanda bioquímica de oxigênio. E o MO é matéria orgânica. Como que a gente vai fazer esse tratamento primário, então? Quando ele é quimicamente, ele pode ser quimicamente assistido. O que é isso? Eu posso colocar um produto químico para facilitar esse tratamento, para acelerar o processo. Eu vou ter as unidades de sedimentação, flotação, digestão do lodo e secagem do lodo, sistemas compactos de sedimentação e digestão, e os sistemas anaeróbios, que é aquela lagoa anaeróbica, onde vai fazer a digestão desse lodo, e o reator de fluxo ascendente. Então, essas são as unidades que elas podem fazer parte do tratamento primário, lá daquela etapa de tratamento primário. Então, sedimentação, flotação, a gente vai ter um processo que ele vai ser quimicamente assistido, que a gente vai colocar um produto químico para que esse material ele possa sedimentar e vai acontecer a flotação daquelas partículas para que elas possam se decantar e fazer a remoção desse material, principalmente de gorduras. Então, a digestão do lodo ela vai ser feita por meio de bactérias aqui dentro desse nosso tratamento primário. Uma lagoa de tratamento primário. Então, a coagulação vai ser agitação rápida, a gente vai fazer com que aqui haja uma agitação rápida para neutralizar as cargas negativas dos colóides através da adição de um produto coagulante, que vai ser um produto químico. E esse produto vai permitir com que haja a aproximação das partículas. Então, aqui na coagulação, essas partículas elas começam a se aproximar. Na floculação, a gente vai fazer com que haja uma agitação menos intensa para que essas partículas elas se encontrem formando aqueles flóculos que são maiores. Como os flóculos eles são maiores, eles vai se decantar. Então, eles vão se depositar lá no fundo do meu tanque. Então, no fundo do meu tanque tem a decantação desse material. Esse material decantado a gente chama de lodo químico. E esse lodo químico ele vai para o tratamento, ele vai passar para um tratamento. Essa água que ficou aqui em cima, ela vai para o tratamento secundário, que é a nossa próxima etapa. Então, o tratamento secundário, o objetivo dele é remover a matéria orgânica dissolvida e a matéria orgânica em suspensão não removida no tratamento primário. Então, aqui no tratamento secundário, a gente quer remover o restante de matéria orgânica presente lá nas nossas águas residuais. Então, como que a gente vai fazer isso? Vai existir a participação de micro-organismos, então o contato entre os micro-organismos e o material orgânico contido no esgoto vai acontecer lá no tanque de tratamento secundário. A matéria orgânica mais as bactérias, elas vão reagir produzindo água, gás carbônico e mais bactérias. Então, vai ter a produção de mais bactérias ali. As unidades que fazem parte do nosso tratamento secundário são a filtração biológica, os lodos ativados e as lagoas de estabilização, onde essas lagoas de estabilização são as principais onde ocorre essa reação da matéria orgânica com a bactéria. Aqui nós temos um tanque de tratamento secundário para remoção dessa matéria orgânica quimicamente dissolvida e da matéria orgânica que ainda não foi removida com o tratamento primário. Do tanque de tratamento secundário, a gente passa para o tratamento terciário. O que é esse tratamento terciário? O tratamento terciário ele vai remover os nutrientes presentes nas águas residuárias,
Os patogênicos, o que são patogênicos? Aqueles que podem transmitir doenças, os compostos não biodegradáveis, os metais pesados, os sólidos inorgânicos dissolvidos, e os sólidos em suspensão que ainda ficaram remanescentes. Então, tudo isso a gente vai fazer aqui através do tratamento terciário. As unidades que são presentes no tratamento terciário são as lagoas de maturação. Nessa lagoa de maturação, a gente vai remover os nutrientes, a desinfecção para remover os patogênicos, a filtração final, onde a gente vai remover esses compostos não biodegradáveis e os sólidos em suspensão remanescentes, e o processo de remoção de nutrientes, que também vai servir para que a gente possa remover os nutrientes que ainda não foram consumidos nas lagoas de maturação e os sólidos dissolvidos lá na nossa água residuária. Até aí, tudo bem? Então, aqui nós temos tanques de tratamento terciário. Vocês estão vendo que a estação de tratamento de esgoto ela é tão complexa ou mais do que uma estação de tratamento de água. Como que a gente faz para fazer o dimensionamento desse sistema de tratamento de águas residuárias? Então, o dimensionamento do sistema, ele vai depender de algumas características. Então, nós temos que determinar essas características que o esgoto apresenta para que ele seja removido, para que ele seja descartado lá no corpo de água. Então, a gente tem que limitar essas condições. A primeira condição a gente vai chamar de oxigênio dissolvido. O que é o oxigênio dissolvido? O oxigênio dissolvido vai indicar a concentração de oxigênio que é dissolvido na água, em miligramas por litro. Então, quando nós temos a poluição orgânica do curso de água, ela vai ser avaliada pelo esse decréscimo da concentração de oxigênio dissolvido. Quanto menor a concentração de oxigênio dissolvido, mais poluída aquela água vai estar. Então, a gente consegue definir a partir dessa comparação. Então, o oxigênio ele é um gás que é pouco solúvel em água e a sua solubilidade depende da pressão, da altitude, da temperatura, dos sais dissolvidos. Normalmente, a concentração de saturação ela é em torno de 8 miligramas por litro a 25 graus Celsius entre 0 e 1.000 metros de altitude. Então, nós vamos determinar essa concentração de oxigênio dissolvido. Então, ou a gente consegue determinar a poluição do esgoto pela concentração do oxigênio dissolvido ou pela concentração de matéria orgânica. Então, é outro que a gente vai aprender. Então, nós temos outra característica que é chamada de demanda bioquímica de oxigênio. O que vai ser essa demanda bioquímica de oxigênio? A demanda bioquímica ela vai ser a quantidade de oxigênio que é necessária para estabilizar a matéria orgânica presente lá numa quantidade de água. Então, o valor da demanda bioquímica de oxigênio é usado para determinar a carga orgânica dos efluentes e dos recursos hídricos, e com o valor de DBO, que é dessa demanda bioquímica de oxigênio, a gente consegue identificar a necessidade de aeração, de oxigenação daquela água, para degradar essa matéria orgânica nas estações de tratamento de esgoto. Então, esse valor de demanda bioquímica de oxigênio, ele serve para que a gente possa determinar se vai precisar de oxigenação na água e quanto que de carga orgânica esse esgoto está trazendo. Então, quantos processos eu vou precisar fazer para a remoção dessa carga orgânica. Quanto menor o nível de DBO, menos poluente é o efluente, porque esse nível de DBO, de demanda bioquímica de oxigênio, é a quantidade de oxigênio que eu preciso para estabilizar a matéria orgânica. Se eu tenho um alto DBO, significa que eu preciso de uma quantidade alta de oxigênio para estabilizar a matéria orgânica. Então, um alto DBO tem alto número de matéria orgânica. Então, se eu tenho um DBO mais baixo, eu vou ter um efluente menos poluído, porque eu tenho menos matéria orgânica, ou um menor número de matéria orgânica presente naquele efluente. Conseguiram identificar?
o DBO, que é essa demanda bioquímica de oxigênio, e o oxigênio dissolvido, eles são meio que inversos. Quando eu aumento o oxigênio dissolvido, é porque essa minha demanda bioquímica de oxigênio ela é pequena, eu tenho pouca matéria orgânica. Agora, se eu aumento a demanda bioquímica de oxigênio, o que vai acontecer? Eu tenho muita matéria orgânica dissolvida naquele efluente. Se eu tenho muita matéria orgânica, o meu oxigênio ele vai reduzir a sua concentração. Então, quando eu tenho um alto DBO, eu tenho um baixo OD. Quando eu tenho um alto OD, eu tenho um baixo DBO, tá bom? Beleza. Então, nós temos o DBO 520. O que é o DBO 520? DBO 520 é um teste padrão que é feito para determinar essa demanda bioquímica de oxigênio. Então, é a demanda bioquímica de oxigênio em 5 dias a 20 graus Celsius. Então, é como que esse oxigênio ele vai ser consumido durante 5 dias a 20 graus Celsius. Então, uma amostra ela vai ser coletada em duplicata e uma das amostras vai ser medido o oxigênio dissolvido logo após a coleta e o oxigênio da outra amostra vai ser medido depois de 5 dias. Então, em 5 dias, nessa amostra no incubadora, a 20 graus Celsius. Aí, o que vai acontecer? Eu vou ter a diferença, porque esse oxigênio ele foi consumido para poder dissolver aquela matéria orgânica. Essa diferença de concentração de oxigênio é que representa essa demanda bioquímica de oxigênio. É a quantidade de oxigênio que foi necessária para poder dissolver aquela matéria orgânica. Então, é aquele oxigênio consumido para oxidar a matéria orgânica via respiração dos micro-organismos. Então, isso é o que a gente chama de DBO, ok? Ok. Quando a gente fala em esgotamento sanitário, o DBO vai ser uma das características mais importantes, porque é a partir dele que a gente vai medir o nível de poluição. Então, é um teste que ele não é tão difícil a ser feito, o DBO, e a gente consegue medir o nível de poluição que vai ter naquele efluente. Então, esse DBO, ele é um indicador que é estimativo. Por que estimativo? Porque eu vou estimar essa quantidade de oxigênio. Porque lá, quando eu tenho o meu leito do rio, o que vai acontecer? A água ela vai apresentar turbulência, ela própria tem aeração. O que é aeração? É quando eu tenho uma queda d'água, quando eu tenho uma cachoeira, quando eu tenho pedras que elas vão desviar o curso. Então, tudo isso é a aeração da água. Eu vou ter insolação. O que é insolação? Uma temperatura maior. Então, esses fatores eles não são considerados no DBO 520, porque o ambiente é controlado a 20 graus Celsius. Por isso que ele é um indicador estimativo. Quando a água possui muita matéria orgânica e muitos micro-organismos, é necessário diluir a amostra e introduzir alguns nutrientes, porque se a minha matéria possui uma quantidade excessiva de matéria orgânica, só o oxigênio presente ali naquela água não vai conseguir fazer com que essa matéria orgânica ela seja consumida. Então, a gente vai ter que colocar um nutriente ali para dar força para que esses micro-organismos eles consigam fazer essa oxidação da matéria orgânica. No período de 5 dias a 20 graus Celsius, essa DBO 520, ela vai ser consumida em torno de 70 a 80% da matéria orgânica de um esgoto doméstico. Então, se nós temos o esgoto doméstico, essa matéria orgânica ela é consumida 70 a 80% em 5 dias. O restante dessa matéria orgânica, ele vai demorar mais tempo para ser consumido. Qual tempo? Em torno de 20 dias. Então, dentro de 20 dias, é consumido cerca de 100% da matéria orgânica. Só que a gente fala o quê? O tempo para ser consumido 100% da matéria orgânica é infinito. Então, essa matéria orgânica em 20 dias é consumido 99,9% da matéria orgânica. Só que aqui não é mais uma matéria orgânica que é oxidada pelo oxigênio. Vai acontecer o quê? Uma demanda nitrogenada. Então, a gente vai precisar que tenha nitrogênio presente na água para terminar com essa
com esse consumo da matéria orgânica. Essa oxidação bioquímica do oxigênio é um processo lento e que vai levar um tempo infinito para ser completado. Então, um período de 20 dias ocorre para esgotos sanitários a oxidação de 95% a 99% dos compostos, que é o que eu falei para vocês anteriormente, e em 5 dias, lá no teste de DBO, vai acontecer de 60% a 70% da oxidação dessa matéria orgânica. Então, é um teste interessante de ser feito, porque a gente consegue definir qual que é o nível que a gente vai ter de poluição e como que a gente consegue oxidar essa matéria orgânica. A temperatura de 20 graus Celsius é mantida porque tem que haver uma temperatura de referência, então a temperatura ela vai influenciar na velocidade da reação. Quanto mais quente, mais rápida a reação vai acontecer. Então, a gente faz o quê? Define uma temperatura como 20 graus para ter um parâmetro comparatório. A reação de DBO é para fins práticos formulada de acordo com o modelo cinético de primeira ordem. Como assim? Então, a gente consegue determinar essa reação de DBO a partir dessa equaçãozinha aqui. A gente vai ter que a DBO de primeiro estágio remanescente em um determinado tempo t vai ser calculada de acordo com a taxa ou constante de velocidade de reação. O que isso significa? Eu tenho uma DBO que é chamada DBO total de primeiro estágio, ou também pode ser chamada de DBO última. Essa DBO é a que a gente pega aquela inicial. Depois de um certo tempo, a gente consegue definir qual que é a DBO remanescente, a DBO de primeiro estágio remanescente naquele determinado período de tempo. Como assim, professora? Então, se eu tenho aquele número inicial da minha DBO, quanto que a minha DBO ficou, que era a demanda bioquímica de oxigênio no início do processo, se eu sei qual que é o tempo que vai levar para esse processo acontecer, no caso da DBO 520, 5 dias, e eu sei qual que vai ser a velocidade, aquela constante de velocidade da reação, eu consigo determinar qual que é a taxa bioquímica de oxigênio depois desse período de tempo. Então, a gente utiliza essa equação aqui para que a gente possa estudar o DBO, a demanda bioquímica de oxigênio. Essa constante da velocidade da reação é uma constante, como o próprio nome diz. O tempo, normalmente a gente usa para DBO 5 dias, então tempo de 5 dias, mas ele pode ser estimado para qualquer tempo, então 5, 10, 15 dias, 1 dia, 2 dias, qual que vai ser essa taxa de consumo da matéria orgânica. Então, a nossa DBO removida, ela vai aumentar com o tempo, então eu vou remover essa matéria orgânica, e a DBO remanescente é aquilo que vai ficar de matéria orgânica, como se fosse isso. É um comparativo, a gente consegue fazer uma analogia da DBO com a matéria orgânica, porque quanto mais matéria orgânica, maior o número de DBO que eu preciso. E é exponencial, a taxa é exponencial. Em geral, a gente não trabalha com o valor de DBO removida. Não, ao contrário, em geral, a gente trabalha com o valor de DBO removida e não com a DBO remanescente. Porque eu quero saber o quanto eu já consegui retirar ali daquele meu esgoto, quanto que eu retirei de poluição, não quanto que ainda tem para tirar. Então, para que eu possa determinar essa DBO removida, a gente consegue fazer uma equaçãozinha. Então, a DBO removida, que é o Y, vai ser igual àquela DBO última, que é aquela DBO inicial, menos a DBO no tempo que eu estou estudando. Então, a gente consegue saber qual que é essa DBO última não, desculpa, qual que é a DBO removida a partir dessa equação aqui. Se eu coloco ela naquela equação inicial, a gente consegue trabalhar até chegar com essa aqui final, tá bom? E aí, como que tá? Muito DBO. Então, e os valores de K? O que é esse K? Aquela constante de velocidade de consumo.
Para o esgoto doméstico, a gente usa normalmente que o K é igual a 0,1 por dia, então essa velocidade de consumo aqui vai ser de 0,1, onde esse K está na base 10 a 20 graus Celsius. O valor de K vai variar com o tipo de despejo, com o tipo de esgoto, compreendendo valores que podem ser de 0,05 até 0,3 por dia ou mais. Então, esse consumo dessa demanda bioquímica de oxigênio, essa velocidade de consumo, é esse K aqui. Então, quanto maior o K, mais rápido vai ser o consumo de DBO. Para o mesmo valor de DBO final, o oxigênio consumido deverá variar com o tempo e com valores diferentes de K. E este efeito a gente observa aqui no gráfico. Então, para maiores tempos, a gente vai gastar maior tempo com K menor, com a velocidade menor. Ok? Ok. E além do DBO, que é aquela demanda bioquímica de oxigênio, a gente tem o que a gente chama de demanda química de oxigênio. Então, demanda química de oxigênio vai ser um indicador de matéria orgânica baseado na concentração de oxigênio consumido para oxidar essa matéria orgânica, biodegradável ou não, em meio ácido em condições energéticas por ação de um agente químico oxidante forte. Então, esse DQO ele é pouco utilizado porque eu vou precisar desse agente químico oxidante. Esse agente químico oxidante ele vai elevar o custo do processo. A principal vantagem que a gente tem do indicador DQO em comparação com o DBO é que ele é rápido. Então, quando a gente usa essa técnica DQO, ele pode levar em torno de 2 horas. Então, enquanto que quando a gente vai fazer o DBO, eu preciso de pelo menos 5 dias, porque eu vou analisar o DBO 520. Então, a técnica da demanda química de oxigênio vai estimar a concentração de matéria orgânica em termos do oxigênio consumido, já que nos copos d'água as condições não são tão energéticas. Então, quando a gente está lá no corpo de água, as condições, a gente não vai ter esse agente químico oxidante. Então, assim como o DBO, vai ser uma estimativa, não vai dizer fielmente como é aquele consumo de oxigênio. Mas tudo bem, uma estimativa já ajuda a gente a compreender qual que é o caráter de poluição daquele esgoto. Então, a gente consegue determinar a carga orgânica de um esgoto a partir da sua concentração de DBO e da sua vazão, Então, a quantidade de oxigênio necessária à oxidação bioquímica da massa de matéria orgânica que é lançada ao corpo receptor na unidade de tempo é o que a gente chama de carga orgânica. Então, isso aqui, esse valor, a gente consegue fielmente dizer qual o nível de poluição daquele efluente, daquela água residuária. Quanto maior a carga orgânica, mais poluído vai ser aquele esgotamento. Então, geralmente, essa carga orgânica é expressa em quilogramas de DBO por dia. Mas a gente ainda pode falar em quilogramas por dia ou quilogramas por habitante dia, tá bom? Então, carga orgânica vai ser a vazão vezes a concentração de DBO. O equivalente populacional, ele vai ser um parâmetro que vai dizer qual que é o grau de impacto do efluente poluído no ambiente. Esse parâmetro, que é o equivalente populacional, ele vai dizer qual que é a equivalência entre o potencial poluidor de uma atividade e a determinada população, a qual produz aquela mesma carga poluidora. Então, ele vai dizer mais ou menos quanto de população produziu aquela carga poluidora. Então, esse equivalente populacional... Gente, tem alguém aí que o áudio não está gravado. Está dando para escutar a conversa. Não, achei mais louco, né? Só pequeno, né? O bichão grandão, quase que aqui um pedaço de feijão. Não, vem, Júlia. Vem. Thiago, é o seu. Júlia, vem. Vem.
É o Matheus. Professora, o meu tá desativado aqui pra mim. Aqui tá aparecendo que é o seu que tá mostrando. Deixa eu ver aqui. Matheus. Deixa eu ver aqui do Matheus. É porque normalmente fica uma telinha verde ao redor. Aí a telinha verde estava ao redor do seu, Thiago. Desculpa, então. Então, olha só. O equivalente populacional, ele vai ser, então, essa quantidade de população que produz aquela carga poluidora. É um equivalente, então não quer dizer que foi aquela população que produziu. Não, equivale aquele esgoto, aquela quantidade de poluição, equivale a uma certa quantidade de população. Então, esse EP aqui, que é o equivalente populacional, vai consistir em definir a quantidade de pessoas que equivalem à poluição promovida pela atividade em estudo. Então, o equivalente populacional ele vai ser dado pela carga orgânica dividida pela carga orgânica per capita, onde essa carga orgânica per capita é como se fosse a quantidade de carga orgânica produzida por cada habitante daquela população. Então, se a gente dividir um pelo outro, a gente consegue determinar qual vai ser essa população, tá bom? Tudo bem? Vamos fazer alguns exemplos? Vamos. Então, vamos lá. Eu vou só colocar aqui... Só um instantinho. Eu vou só colocar mais uma... Vou colocar mais um slide aqui para poder escrever nele, que eu não coloquei. Eu esqueci de colocar. Deixa eu ver se não foi ainda. Prontito. Pronto. A DBO última de um esgoto residencial de uma cidade é 250 miligramas por litro. Sabendo que o coeficiente de velocidade de reação K é igual a 0,15, qual a DBO remanescente do esgoto em um período de 5 dias? Então, vamos anotar o que a gente tem. A gente tem que a DBO última... Peraí, que agora não quer andar. Nós temos... Acabou meu pincel. Nós temos que a DBO última é igual a 250 miligramas por litro. O K vai ser igual a 0,15 e a gente quer saber qual que vai ser a DBO em 5 dias, num tempo de 5 dias. Como que a gente faz isso? Então, a gente sabe o quê? Que LT vai ser igual a L0 vezes exponencial de menos KT, onde LT vai ser aquela DBO remanescente no tempo T. L0 vai ser a nossa DBO última. T vai ser o tempo e K vai ser a nossa constante. Só a gente substituir, né? Simplesinho. LT, então, que é a DBO que a gente quer determinar no tempo de 5 dias, vai ser 250 vezes exponencial de menos 0,15 vezes o tempo, que é 5 dias. Se eu fizer isso aqui, eu vou achar que a minha DBO vai valer 118,09 miligramas por litro. O que isso significa? Que em um prazo de 5 dias, eu fiquei com a DBO de 118,09 miligramas, com essa constante de velocidade. Isso aqui é quantos por cento da DBO inicial? É só a gente fazer, né? 118,09 dividido por 250, deu 47%. Então, essa DBO aqui foi consumido, então, uma demanda bioquímica de oxigênio de 47%. Foi consumido 47%, não, restou 47%, então foi consumido 53%.
Esses exemplos são exemplos mais simples, só para a gente poder aplicar, tá? Mas na prova também vai ser mais ou menos assim. Questão número 2. Determine a DBO de um dia e a DBO total de primeiro estágio para o esgoto, cuja DBO 5 a 20 graus é de 200 miligramas. Então, eu tenho o quê? Que a minha DBO 5, 20 é igual a 200 miligramas por litro. Então, essa aqui é a DBO remanescente depois de 5 dias. Ela vai ser o que a gente chama de LT. LT vai ser igual a 200 miligramas por litro. Eu tenho que determinar qual que é a minha DBO total de primeiro estágio. A DBO total de primeiro estágio é o que eu chamo de DBO última. Essa DBO total de primeiro estágio, a gente vai chamar ela de L0. Então, eu tenho que determinar qual que é o L0 se o meu LT é 200 miligramas, dado que o meu K, que é a minha constante da reação, é 0,23. Então, K é igual a 0,23. O que a gente vai fazer, então? LT vai ser igual a L0 exponencial de menos KT. Então, L0 vai ser igual a LT dividido por exponencial de menos KT. L0 vai ser o LT, que é 200 miligramas por litro, dividido por exponencial de menos K, K é 0,23, vezes T, onde T vai ser o tempo. Para que essa DBO aqui de 200 miligramas chegasse, então a gente teve um tempo de 5 dias. Com isso, L0 vai ser igual a quanto? Isso que eu tenho que fazer. Confiram, por favor, e 31,6 miligramas por litro. Deixa eu fazer de novo. Isso mesmo? Isso aí. Então, a outra parte do exercício é a gente determinar qual que vai ser a DBO de um dia. O que é a DBO de um dia? É eu determinar qual que vai ser o LT para um tempo igual a um dia. Para isso, a gente precisa dessa DBO total de primeiro estágio. Então, LT em um dia vai ser igual a 631,6, que é a nossa total de primeiro estágio, vezes exponencial de menos K, menos 0,23, vezes o tempo, que eu quero o tempo de um dia. Então, essa DBO remanescente no período de um dia foi de exponencial menos 0,23 vezes 631,6, 508,83. Então, a DBO remanescente, ela foi de 508,83, a DBO remanescente um dia. Ok? Ok. 3. A DBO total de primeiro estágio de um esgoto é 280 miligramas. A DBO 5 resultante do esgoto registrado a 20 graus é de 410. Qual é a taxa em que esse esgoto está sendo oxidado? 280 e 410. Então, vamos lá. A gente tem que aquela nossa DBO de primeiro estágio é 280. A DBO, vou chamar aqui de DBO 520, é igual a 400 e já perdi. 410 miligramas por litro, miligramas por litro. O meu tempo vai ser de 5 dias, porque a minha DBO 520 foi determinada aqui em 5 dias.
eu tenho que determinar qual que é a minha constante de velocidade K. Como que eu faço isso? Então, eu sei que LT é igual a L0 exponencial de menos KT. Então, eu quero determinar qual que é o meu K. LT sobre L0 vai ser igual exponencial de menos KT. Como que eu faço aqui para poder retirar o KT da exponencial? Eu vou aplicar Ln dos dois lados. Ln de LT sobre L0 vai ser igual a exponencial, não, desculpa. Ln exponencial de menos KT. Então, a gente sabe aqui que esse aqui vem para o lado de cá, vai ficar menos KT Ln de E. Então, vou fazer por partes, Ln de LT sobre L0 vai ficar igual a menos KT Ln de E. A gente sabe que Ln de E vale 1. Então, eu sei que o quê? Menos K, ou K, vai ser igual a menos Ln de LT sobre L0 sobre o tempo. Então, meu K vai ser igual a menos Ln. Quanto que vale LT? 410 sobre 280 dividido por 5. K vai ser igual a menos Ln de 410 dividido por